A Câmara se prepara para votar o projeto sobre a geração distribuída de energia elétrica. Para falar sobre esse tema, gentilmente nos atende o presidente da ABRAD, Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica, Marcos Aurélio Madureira. Tudo bem, presidente? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar falando com vocês e com todos aqueles que os acompanham. Muito obrigado. Bom, de forma didática, o que seria esse tipo de energia que o Congresso está discutindo? Isso poderia aliviar a situação dos consumidores? Na prática, como é que isso funciona? Uma mudança como essa poderia ser aplicada? Tiago, nós temos aí uma nova tecnologia que está dentro do que nós chamamos de recursos energéticos distribuídos, que é a geração distribuída, a acumulação de energia, a própria mobilidade elétrica, né, dos carros elétricos, todos esses são os que se chamam recursos energéticos distribuídos. O recurso mais avançado no Brasil, e também começou no mundo assim, é a geração distribuída, ou seja, a partir de gerações que são instaladas, por exemplo, no caso da fotovoltaica, sobre os telhados de casas, telhados de indústrias e comércios, você gera energia próximo daquele local que você consome. No Brasil, tem também o que se chama de geração distribuída remota, que são aquelas unidades de geração de maior porte que são instaladas em áreas mais afastadas, por exemplo, em áreas onde você tem um índice solarimétrico maior, em fazendas, e ela é entregue para outros pontos de outros consumidores que estão na rede da concessionária. Essa é a modalidade da geração distribuída, ela teve um incentivo importante dado pela agência reguladora, a agência ANEEL, né? Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a agência reguladora, e em 2012 foi criada essa legislação que deu incentivo para que aqueles consumidores ou aqueles usuários que quisessem instalar a geração pudessem o fazer sem pagar pelo uso da rede e nem pagar por nenhum encargo, que são custos que todos os consumidores pagam no rateio para manter, por exemplo, tarifas de menor renda para pessoas que não têm renda alta, então você tem um subsídio, para que você possa ter no norte do país uma geração com custos mais acessíveis e, por isso, você diminuir as diferenças regionais. Então, todos esses custos não foram considerados para pagamento. Esse incentivo foi dado. Tinha uma previsão da ANEEL de que em 2019 essa resolução seria revista, né, para verificar se o incentivo teria sido adequado. Em 2019, a ANEEL fez uma consulta pública, efetuou a publicação do resultado do que seria a parte inicial dessa consulta pública, já colocando que esse subsídio não era mais necessário, e não era mais necessário porque os custos de instalação da geração distribuída caíram mais de 75% nesse período, né, nesse período de 2012 até 2019. Mas ele está mantido. O Congresso hoje discute um projeto de lei que quer manter e até ampliar esses subsídios. Perfeito. Agora a pergunta de Diogo Schelp. Diogo. Senhor Madureira, bom dia. Quais serão os custos desses subsídios para a sociedade, se eles poderão ser compensados de alguma outra forma? Ou seja, os benefícios dados, né, proporcionados por esses subsídios vão compensar os custos que eles representam à sociedade? Essa pergunta é muito interessante. Esse assunto é um assunto que vem sendo discutido e cria uma polêmica. O que nós fizemos foi fazer a contratação, a ABRAD fez a contratação de duas consultorias de nome nacional e até mundial, né, que prestam serviço, inclusive, para organismos externos, a PSR e a sigla Sul, que calculasse o impacto desse projeto de lei que está no Congresso, que é o PL 5829. O custo que nós chegamos, Diogo, é que a valores presentes, ou seja, trazido todo ele a valor de hoje, dá 134 bilhões de impacto na tarifa dos demais consumidores. E aí, a segunda parte da sua pergunta, como é que isso é compensado? Não é compensado. Nós não temos esses ganhos que muitas vezes são colocados, que a geração distribuída traz. Nós podemos ter, sim, naquela geração distribuída que é instalada junto à carga, essa de telhado que eu citei, uma redução de perdas nos sistemas de distribuição e transmissão. Mas nem em toda situação você tem essa perda. Depende de qual é o tipo de carga que está sendo atendida naquele momento, ou seja, tem umas questões técnicas que precisam ser avaliadas, mas pode sim ter algum benefício, mas nunca nesse tamanho do qual nós estamos falando. E se isso não for equacionado, isso vai para todos os demais consumidores.
Presidente, como que é aqui no Brasil? Muitos consumidores aderem, já instalaram, os equipamentos são caros para ter a energia solar. A boa radiação solar no país deve facilitar, eu imagino, que a instalação também para esses consumidores que querem ter o sistema? Adriana, hoje quem tem feito essa opção, sem dúvida nenhuma, são aqueles consumidores que têm uma maior renda. Sejam indústrias, hoje do total de consumidores que já aderiram, cerca de 60% é indústria ou comércio. Então, nós temos a presença aqui de grandes grupos industriais, seja no varejo, sejam na área financeira, seja na área de telecomunicações, que contratam, que instalam essa energia, tanto remotamente quanto junto às suas cargas, e são beneficiados. Os consumidores residenciais, os 40% dos consumidores que são residenciais, basicamente nós temos aí cerca de 50% consumidores de classe de renda altíssima e mais 44% do que nós chamamos de renda alta, ou seja, 94% dos consumidores ou tem renda alta ou renda altíssima, ou é a A ou é a A. Esses são os beneficiários da geração distribuída. Então, ela tem um custo mais alto e mesmo aquele que instala, e hoje ele instala, faz o chamado fazenda solar e leva essa energia para alguns consumidores, ele procura aqueles consumidores de maior renda, que garantem um maior resultado no negócio que eles estão a atender. Ou seja, é um projeto que, da maneira como está, ele beneficia basicamente consumidores de alta renda, sejam residenciais, ou seja, então de comércio e indústria. Presidente, rapidamente para fechar, se o Congresso aprovar esse projeto, as mudanças vão ser sentidas imediatamente ou há um período para a própria indústria se adaptar? Olha, se nós tivermos... O projeto, da forma como está, ele mantém o subsídio. Tiago, ele mantém o subsídio e é um dano alto para os demais consumidores. Em outros países que implantaram esse mesmo tipo de incentivo, como nos Estados Unidos, como na Europa, já está reduzindo esse subsídio, já está mudando pelo impacto que teve na tarifa. E nós estamos falando de países onde você não tem uma distância tão grande entre a renda da população. Você tem um equilíbrio maior socioeconômico. Aqui no Brasil, não. Nós sabemos que essa categoria que eu estou dizendo, por exemplo, de classe A e AA, hoje eles representam menos de 5% do mercado de energia elétrica. Os outros 95% é que vão pagar por essa conta sem condições de pagar por esse subsídio. Ou seja, o impacto é muito maior aqui no Brasil. Então, quem vai pagar isso da maneira como está colocado são os demais consumidores. E existe espaço para a geração distribuída continuar crescendo, mesmo se forem retirados esse subsídio, porque o preço caiu, como eu disse no início da nossa fala, muito. E há espaço para que ele continue criando espaços de retorno para quem quiser investir, mesmo sem esses subsídios. Bom, e a Jovem Pan vai continuar acompanhando essa discussão no Congresso. O Marcos Madureira, presidente da Abrad, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom trabalho. Até a próxima. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. A nossa expectativa é que exista um momento de reflexão. Nós não queremos dizer que não tem que ter um projeto, mas se ele tem que ter dados, que se busque dados, por exemplo, junto à Agência Reguladora Nacional, junto ao Ministério de Minas e Energia, para poder, com esses dados, o Congresso decidir de uma maneira mais, digamos assim, de uma maneira mais segura. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade e um bom dia a vocês. Obrigado. Agora